Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha carteira de fundos imobiliários. Vou explicar para vocês ali como é que eu faço para selecionar um fundo imobiliário, né? Quais são as características do fundo que eu gosto e também detalhar para vocês os três principais fundos que eu considero relevantes na minha carteira. Fechou? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então aqui como vocês podem ver, eu estou no My Capital, né? Que é a ferramenta que eu já falei para vocês que eu utilizo para analisar os meus ativos. E aqui a gente tem os fundos imobiliários que eu tenho, né? Tenho um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos imobiliários na minha carteira, né? Sendo que eles estão divididos em quê? O VISC 11, ele é de shopping. O LVBI 11, o GGRC 11 e o GALG 11, eles são de galpões logísticos. Eu tenho o VGIR 11 e o BTCI 11 de papel, né, que são dívidas. E tenho o VIUR 11, que é de imóveis urbanos. É, Aqui eu tenho uma quantia que é de R$ 2.061 aplicados em fundos imobiliários, né? Eu comecei recentemente a investir em fundos imobiliários, investia mais em ação, mas é uma coisa que eu quero aumentar um pouco mais a alocação nesse tipo de ativo que eu acho interessante por conta da distribuição dos dividendos. Fechou? Vou explicar aqui para vocês um pouquinho de cada um e me ater aos três principais, né, na minha carteira. Como vocês podem ver, o VISC 11 tem 24% da minha carteira. O LVBI 11 tem 22% aqui, quase 23%. E o GGRC 11 tem quase 23% também, 22,5%. Então é um de shopping e dois de galpão logístico. Onde eu analiso o fundo imobiliário? Eu analiso o fundo imobiliário aqui no Clube FI, que é um site que ele dá ali as informações que eu necessito para analisar um fundo imobiliário. Aqui, analisando o primeiro, que é o VISC 11, que eu tenho na minha carteira, a gente aparece aqui, ó, segmento. O segmento é de shopping e de varejo, tá? O fundo fez oferta pública em 2014, então já está há bastante tempo aí no mercado, né? Quase 10 anos. É, E a liquidez média diária, que é o que eu olho também, para saber se o fundo ele tem liquidez, né? Pô, a movimentação diária dele aqui é quase de 2 milhões, então tá com uma liquidez boa. Outra coisa que eu olho aqui é o número de cotistas, né? Tem aqui, ó, 262 mil cotistas, então tem uma boa quantidade de cotistas. Aqui também tem umas informações relevantes também, né? Que a cotação nos últimos 12 meses aumentou 12%, o dividendo yield está aumentando também. A vacância, né? Taxa de ocupação está em 93% e tem 7% ali de vacância. Outra coisa que eu analiso também é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Aqui, como vocês podem ver, né, o valor da cota atualmente do VISC 11 é R$ 123,71. Então, se caso você quisesse comprar o VISC 11, você pagaria isso aqui. Mas o valor patrimonial por cota, que é o valor justo, vamos dizer assim, é R$ 15,20. Aqui ele está em 1,07, quer dizer o quê? Seria o preço justo. Esse 0,7 aqui é o preço adicional a mais que você estaria pagando por ter o fundo, entendeu? Então, quando o P sobre VP está abaixo de 1, quer dizer que o fundo possivelmente está descontado, e quando ele está acima de 1, quer dizer que ele está um pouco mais caro do que ele realmente é. Mas aqui é assim, quanto menor a taxa Selic, maior a procura pela renda variável, né? Fundos imobiliários e ações. Então, a tendência é que esse P sobre VP aqui tende a aumentar cada vez mais. Não só no VISC 11, mas em todos os fundos imobiliários. Feito isso, analisa aqui no Clube FI algumas informações. Eu vou aqui para o relatório gerencial do fundo para saber o que, que ele tem, né, de ativo. Aqui, como vocês podem ver, ó, o VISC 11 ele tem tudo isso aqui de shopping, galera. Ó. Isso aqui tudo é shopping que o fundo administra. Ele está segmentado em diversos estados do país: São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Pará, tá bom? E tem algum aqui no relatório gerencial, ele mostra aqui os shops que o fundo tem, ó. O portfólio do fundo é composto por participação em 20 shops em 12 diferentes estados, né? Totalizando em mais de 220 mil metros quadrados. Aqui tem todos os shops, ó, que o fundo gerencia, que ele faz parte, ó, é bastante, então ele é bem diversificado. Tem as regiões aqui do país que os shops estão, ó, bastante também. Então é um fundo muito interessante, por isso que eu investi nele, né? Tá bem diversificado, tem vários shops dentro do fundo, então é muito interessante. Foi por isso que eu optei em comprar o VISC 11. Fechou? O segundo aqui da carteira é o LVBI 11, que é de quê? De logístico. Ele fez o IPO aqui em
2018, que é a oferta pública. A liquidez dele, comparado com o VISC 11, é um pouco menor, né? Mas é uma liquidez boa ainda, 2 milhões, né? E o número de cotista, quase 80 mil cotistas. Fechou? Analisado isso aqui, a gente vem aqui, ó, nos últimos 12 meses, o fundo teve ali uma rentabilidade de 5,4%, o dividendo yield está se mantendo estável, 0% de vacância e a ocupação 100%. Então, legal. Aqui o preço sobre o valor patrimonial, né, que é o preço sobre o VP que eu falei para vocês. O valor da cota atualmente está em R$ 117,30, mas o valor patrimonial da cota é 115, então ele está aqui com 0,1 acima, né? Nada demais, mas é o preço que a gente paga se caso a gente quisesse ter esse fundo na carteira. Aí eu vou analisar aqui com vocês o relatório gerencial. Esses ativos aqui, ó, são todos os galpão logísticos que o fundo administra. Galpão logístico é esse aqui embaixo que vocês estão vendo, ó. São esses galpões aqui que ele tem tudo, ó. E no caso, ele aluga para grandes varejistas ou indústria. Daí vai depender da clientela, né, que a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, locação por região. Tem vários no raio de 30 quilômetros de São Paulo, tem na região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Salvador. Então aqui é a região que o fundo está alocado, que ele tem os seus ativos, né? E os ativos em si. Aí aqui tem a carteira, ó. Alocação por segmento. 30% é logístico, 26% é e-commerce, né? Aí 17% é varejo, aí tem bebidas, bens de capital e outros, né? Então é aqui que tá o segmento do fundo imobiliário, para quem aluga, né? E aqui são os inquilinos, né? As empresas que o fundo imobiliário aluga esses galpões logísticos. Aí a gente vai ter a Amazon, a Bev, DHL, Magazine Luiza, Ibel, Americanas, Alfa Lavo, entre outros, né? Tendo esses aqui como principal. Então, os inquilinos são bons, né? Os galpões logísticos também são bons, né? E tem bastante galpão logístico, então tá bem diversificado. Fechou? Então é isso que me interessa quando vou ver o relatório gerencial de um fundo imobiliário. A gente vê aqui pro terceiro que eu tenho, que é o terceiro mais relevante da minha carteira, é o GGRC11. O GGRC11 também ele é de galpões logísticos, né? Teve a oferta pública em 2017. é, Tem aí uma liquidez diária aí de mais de 1 milhão, tá bom? E tem mais de 105 mil cotistas, o que é um número relevante também. Nos últimos 12 meses, o fundo está aí com uma rentabilidade de 2,26%, né, negativa. O dividendo yield tem aqui caindo um pouquinho. A ocupação está em 100% e o P sobre VP aqui, né? Ó, que é o preço sobre o valor patrimonial. O valor da cota é 116, está R$ 116,99. Mas o valor patrimonial dele, que é o preço justo, seria R$ 113,70. Aí vou mostrar também que o relatório gerencial do esse galpão logístico. Esse galpão logístico ele já é um pouco diferente. Não muito, mas é. Ele tem aqui, ó, o ramo de atividade dele comércio varejista, metalurgia, siderurgia, alimentos e bebidas, têxtil, petroquímica e química, papel, celulose e agronegócio. Então, os galpões logísticos são alugados por inquilinos que trabalham com esses segmentos aqui. Aí vai ter aqui, ó, 61,90% para indústria e 38,10% é para parte logística. A gente vem ver aqui, ó, os ativos imobiliários que o GGRC11 tem. A gente tem aqui, ó, vários galpões, né? Como por exemplo, aqui em Guarulhos, São Paulo é alugado para Ambev, em Itajaí, Santa Catarina é para Ambev também, Pelotas, Rio Grande do Sul é para Ambev. A gente vem aqui em Anápolis, Goiás é para Hering, em Uberlândia, Minas Gerais é para Americanas e assim vai, né? Tem ativos imobiliários, galpão logísticos, tem outros também aqui, ó, Santa Cruz, e Anópolis, tem para Suzano, em Campinas, São Paulo, e assim vai, né? E também tem os galpões industriais, né? Que são os imóveis industriais, que ele aluga para as indústrias. Aí tem aqui as empresas, né? Bentley, Camargo, Covalan, Copobras e os estados que esses imóveis é, estão localizados. Então é um galpão também é um fundo imobiliário bem diversificado, com bastantes imóveis. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, são 18 imóveis alugados por essas empresas aqui, ó, bem diversificado, tem bastante também. Então é um fundo que
eu acho interessante para se investir e por isso que eu tenho na minha carteira. Aí eu vou falar rapidamente sobre os outros que sobraram, né? Faltaram, no caso. É, Aí eu tenho aqui o Galg 11, que é que é de galpão logístico também, tá? A IPO dele é relativamente recente, foi em 2021, né? Aí também tem a liquidez, é mais de 1 milhão de movimentação por dia e ele tem 71 mil cotistas, quase 72 mil cotistas. Nos últimos 12 meses ele tem caído aí, né, 6,17%, o dividendo yield se mantém estável, 100% de ocupação. Então o P sobre VP do Galg 11 está aqui no seu valor justo, né? O valor da cota está em 9,18, o valor patrimonial está 9,14, então está aqui no 1, está no valor justo de compra do Galg 11, que é um fundo imobiliário de galpão logístico. Aí o próximo que tem na lista é o Vergir 11, que é de recebíveis imobiliários, né? Que é de papel. Ele tem também, a IPO foi em 2018, tem uma liquidez diária aqui de quase 5 milhões, 4 milhões e 800 mil. Tem aí 200, quase 220 mil cotistas. Nos últimos 12 meses caiu aí 2,2%, né? O dividendo yield também se mantém estável. E aqui, ó, o preço sobre o VP dele, o valor patrimonial, o valor por cota atualmente está, se você fosse comprar, tá R$ 9,68, mas o preço justo dele aqui é R$ 9,63. Tá aí 0,1 acima do preço do valor patrimonial dele, o preço justo. O próximo que eu tenho é o BTCI 11, né, que também é de papel. Ele tem aqui a oferta pública em 2009, então faz bastante tempo, né? A liquidez diária aqui 2 milhões e 300 mil. Número de cotistas, 110, bastante. E nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade aí negativa de 1,03%. O dividendo yield diminuiu um pouquinho, mas ainda está estável, relativamente, né? E o P sobre VP, aqui ele está 0,94%, então ele está aí um pouco descontado ainda, não está em 1, né? O valor do patrimonial dele é 10,29 e o valor da cota, caso você fosse comprar hoje, é R$ 9,63. Então você ia comprar ele com um descontinho. Fechou? E o último aqui da lista é o Viu 11, né? O Viu 11 ele é híbrido, ele é de imóveis urbanos, também ele tem outros segmentos dentro do fundo. A liquidez média diária dele é o mais baixo que tem, né? Que é de 334 mil, é uma liquidez baixa. É, a liquidez de, assim aceitável de 1 milhão para cima. Mas eu coloquei ele na minha carteira porque eu acho que é um fundo que tende a crescer daqui ao longo do tempo, né, nos últimos anos. A IPO dele é relativamente recente, 2021, e o número de cotistas do Viu 11 é 42.205, que é o número de cotistas mais baixo que eu tenho entre os meus fundos, né? Nos últimos 12 meses o fundo valorizou um pouquinho, né? Tem um dividendo yield aqui recorrente, né? Tá estável. É, Ocupação de 97%, 3% de vacância e aqui o preço sobre VP dele, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,91. Então o fundo está relativamente descontado, né? O valor da cota atualmente, caso vocês quisessem comprar, era R$ 8,27 e o valor patrimonial dele, que seria o preço justo, é R$ 9,06. Então por isso que ele está descontado aí, segundo o mercado. Fechou? Então, esses foram os fundos imobiliários que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que são esses sets que compõem a minha carteira, tendo como os três principais o VISC 11, que é de shopping, o LVBI 11, que é de galpão logístico, e o GGRC 11, que é de galpão logístico também, sendo que esses três aqui já ocupam mais de 60% da minha carteira de fundos imobiliários, que relativamente ainda é pequena, né, R$ 2.000, comparado com os restantes de ativos que eu tenho, né, investidos, mas que é um ativo que eu quero continuar comprando e aportando ao longo do tempo. Aí eu montei para vocês aqui uma carteira, né? Caso vocês quisessem comprar é, os três principais ativos aqui na minha carteira que eu acho mais relevante. Aí eu fiz aqui, ó, uma carteirinha de fundos imobiliários. Baseado na cotação de hoje, o VISC 11 está na cotação de R$ 123, o LVBI 11 está com a cotação aí de R$ 117,29 e o GGRC 11 está em R$ 116,99. Comprando aqui um fundo de shopping diversificado, com mais de 20 shoppings no portfólio, dividido em vários estados do país,
Comprando o LVBI11 também, que é um galpão logístico, que tem várias empresas de inquilino, vários galpões, e o GGRC11 igualmente, você iria investir uma quantia de R$ 357,28, né? Os fundos são um pouco mais caros, né? Por conta da cota, que tem que comprar vende por cota, né? Por cota inteira, porém eles distribuem bastante dividendos. Quem quer ter um fluxo aí de caixa para ir reinvestindo e aportando, os fundos imobiliários eles são muito interessantes. Espero aí que vocês tenham entendido como é que funciona o fundo, como é que é a forma como eu analiso, como é que eu vejo ali os principais tópicos de um relatório gerencial que o fundo libera pelas plataformas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like no vídeo se você gostou. Compartilha se você tem alguma dúvida ou ideia de algum vídeo que você quer que eu faça. E se inscreva aí no canal também para não perder os outros conteúdos que estão por vir, tá bom? Um abraço, bora investir que o tempo tá passando. Valeu!